tá aparecendo? Não entrou. Camila tá falando que não entrou. Agora começou. Agora. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo. Exatamente 8 horas em ponto, tá? Deixa eu ver quem tá chegando aqui na nossa live. Pera lá. Vamos ver aqui o pessoal, quem tá chegando. Vai falando boa noite, de onde vocês estão falando, conta aqui para mim, para eu poder interagir com vocês. Eu quero saber de cada cidade, cada um aí, hein, gente? Hoje vai ter muito conteúdo bom, tá? Marcos, eu tô vendo que já, desde tarde, já estava aqui na expectativa, né, Marcos? Então, hoje eu vou entregar muito conteúdo bom, muita coisa bacana. Eu espero que vocês estejam todos me ouvindo bem, tá? E vou esperar uns minutinhos até o pessoal chegar, até o pessoal entrar, né? Para a gente poder começar a falar um pouco do conteúdo, né? Como viver de arquitetura e execução de obras. Eu vou falar muita coisa sobre gerenciamento, sobre gestão, vou abrir as portas aqui do meu escritório, entregar tudo para vocês, como nós trabalhamos aqui ao longo desses 30 anos, né? E eu quero compartilhar e quero ouvir de vocês também as expectativas de vocês, o que vocês estão imaginando, né? Esse mercado que eu estou falando para vocês é um mercado que tem muito a ser explorado, que é pouco explorado pelos arquitetos, pelos engenheiros. Infelizmente, a nossa classe não domina esse assunto, tá? É um assunto pouco abordado e é um assunto que é muito, muito bacana, muito interessante e dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, tá certo? Deixa eu ver aqui, esperar mais um minutinho, o pessoal tá chegando. Deixa o pessoal chegar. Ó, nós já mandamos uma mensagem no grupo, esperando o pessoal para entrar na live. Essa live vai ser muito, muito, muito bacana. Boa noite, Rodolfo. Tudo bem? Já preparado aí para a nossa maratona de hoje? Nossa, tem muito conteúdo bom para falar, gente. Tem muita coisa boa, tem muita novidade, tem muita coisa que a gente não explora na nossa profissão, tá? É um mercado vasto, mas é vasto e pouco explorado por nós, arquitetos e engenheiros. E eu quero trazer isso para vocês hoje, como viver bem de arquitetura, como viver pleno de arquitetura e engenharia, como ter uma boa renda mensal, como a gente viver bem, como a gente pode estar recebendo 10 mil reais ou muito mais que isso por mês, através de projetos, através de obras, né? Com renda recorrente, porque quando a gente faz obra, a gente tem uma renda mensal, todo mês a gente tem um faturamento bom, e tem entradas fixas, né, mensais, enquanto os projetos são entradas pontuais, né? Um mês você tem um projeto, termina, espera entrar outro e fica nessa expectativa e às vezes não tem uma certa frequência de entradas, né? Não tem uma certa constância das entradas, né? E isso aqui é muito importante e pouco explorado, viu? Eu quero convidar vocês para essa nova jornada aqui, né, de arquitetos e engenheiros, tá? Se vocês têm perguntas, vamos colocando aqui, tá? Vamos colocando as perguntas aqui para a gente poder estar falando com vocês. Dúvidas de que cidade vocês estão falando, né? Comenta aqui para mim, para a gente poder tá interagindo com vocês, tá participando aqui dessa live. Eu quero todo mundo participando, eu quero todo mundo falando, colocando as dúvidas aqui, colocando
a sua opinião, quero ouvir a opinião de vocês, porque afinal de contas nós somos todos da mesma área, né? Engenheiros e arquitetos, nós estamos no mesmo segmento. E o nosso segmento é muito importante na construção do nosso Brasil. É através dos nossos projetos, das nossas obras, dos nossos cálculos, engenheiro calculista, né? Tem muito colega aqui também no grupo. Então, é através de toda essa estrutura que a arquitetura e a engenharia proporciona que o Brasil cresce, né? As grandes empreendimentos, grandes prédios, né? Tantas coisas feitas e executadas através da engenharia, né? Através da arquitetura. Isso tudo é muito bacana, é muito importante, tá certo? Agora já são 8h05, né? Vamos ver se vai entrar mais alguém, senão a gente já vai começar a dar uma entrada no conteúdo, porque afinal de contas, eu não quero deixar aquele que está assistindo parado aí. Se ele chegou no horário, ele tem que escutar o conteúdo, né? E quem estiver chegando depois vai acompanhando também essa nossa live, depois provavelmente a gente vai colocar no grupo e a gente vai estar falando sobre isso. Bora lá? Como viver de arquitetura e execução de obras? Como vocês acham que é possível viver de arquitetura e execução de obras? É possível sim, e é possível ganhar muito dinheiro com isso, gente, tá? Eu faturo hoje muito mais que R$10 mil por mês, tá? Eu não é brincadeira, o trabalho nosso aqui é um trabalho constante, muitíssimo organizado. A gente tem toda uma estrutura, todo um gerenciamento, uma administração, todo um sistema aqui que a construtora anda, tá? Ela anda, temos as equipes, temos a parte administrativa, temos a parte de projetos, enfim, a gente tem uma estrutura montada hoje na construtora, mas tudo tem um começo, tá? Então, quando eu comecei a perceber que projeto não era suficiente para me manter, eu comecei a entender que a gente precisa pisar na obra, tá? A gente precisa estar constantemente na obra, né? Porque estando na obra, nós vamos receber por esse serviço que a gente desenvolve e a gente também, além de receber por esse serviço, a gente vai trazer um pouco o quê? Renda recorrente, tá? Por que renda recorrente? A partir do momento que você tem uma obra, você já se mantém praticamente no escritório, né? Então, é muito interessante o pessoal se apoderar disso, se apoderar da parte de gestão de obras. Os arquitetos, engenheiros deixam de lado isso. E eu quero devolver a dignidade para você que está me assistindo, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto é sofrida a nossa profissão, o quanto é desvalorizado, quanto os clientes às vezes querem pagar pouco pelo serviço que a gente desenvolve, querem negociar preços de projeto lá embaixo, jogar o preço na lama, e essa concorrência desleal que a gente também vê por aí, todo mundo fazendo projeto a preço de banana, isso não é legal, tá? Isso não é legal. E eu quero hoje, a minha promessa aqui com vocês é te devolver a dignidade de você poder trabalhar com arquitetura, com engenharia e ser bem remunerado por isso. E você ser bem valorizado, reconhecido, porque também a gente tem o dinheiro? Tem, mas a gente também quer ser reconhecido, quer ser valorizado em nossas profissões, né? Então, isso daí é algo muito, muito importante. Tô vendo aqui que o João Castel, de Guarujá, legal, João. Vamos que vamos, João. Vamos aqui nessa live, eu quero que você também pergunte e interaja aqui com a gente, tá? Então, como que eu faço? Como viver de arquitetura e execução de obras, tá? Com aprendizado, com maior aprendizado, você vai se destacar no seu mercado de trabalho e vai ter uma renda recorrente mensal. Mas tudo isso como? Aprendendo. E foi assim a minha história, tá? Então, eu vou contar uma série de coisas interessantes que aconteceram comigo ao longo dessa trajetória, tá?
é uma trajetória de sucesso. Já faz 30 anos que eu exerço minha profissão. Eu sou chamada constantemente para dar entrevistas na TV Globo local. As universidades, agora quinta-feira vai ter uma live com a Universidade Toledo, aqui da minha cidade, uma professora Arlete vai estar com a gente vai estar falando sobre como cobrar o projeto, então vocês acompanhem esses dias, eu vou estar fazendo umas lives muito interessantes, e vocês fiquem junto comigo, fica até o final que eu vou trazer coisa valiosa, não larga a live na metade não. Vocês vão gostar muito do nosso final aqui, prometo, tá? Então vamos lá. Você que está saindo aí da faculdade, você que está no mercado de trabalho, não está totalmente satisfeito, eu vou querer te falar o seguinte: todo mundo já teve essas perguntas na cabeça. Como que eu vou começar? Como que eu vou atrair novos clientes para o meu escritório? Ou para o meu home office, não importa, aonde você esteja. Como que eu vou conseguir uma renda recorrente mensal? Como fazer os contratos, né? Porque isso é muito importante, a gente na faculdade não tem isso. Eu vou fazer contrato de projeto. Você faz isso, eu faço aquilo e tal. Não é assim, tem que ser muito bem elaborado, tem que ser um contrato feito por advogado, onde fala o que é obrigação de ambas as partes, vocês estão entendendo? Como fazer esses contratos, como que é um orçamento de obra detalhado, não pode ser chutômetro, gente. Orçamento de obra não é assim, lá minha vizinha, né, o arquiteto lá que eu encontrei na prefeitura, falou que o metro quadrado tá R$5.000 ou R$3.000, né? Então o preço de mercado deve ser isso. Eu vou passar esse preço para as pessoas. O último construtor que eu fiz falou que era R$3.500, então eu vou passar o preço de R$3.500 para o meu cliente. Eu vou passar R$3.000, vou passar mais baratinho para ele fechar comigo. Não é assim, gente. Não é assim que se faz orçamento de obra. Orçamento de obra tem que ter critério, tem que ter qualidade, tem que ter norma, tem que ser normatizado, você está entendendo? Então, o pessoal tá chegando aí, Daiane, né, de Salvador, tá? A Camila, aqui de São Paulo. Vamos chegando, gente, vamos chegando. Bom, vamos lá. Por onde começar? A faculdade não ensina os macetes de obra. A faculdade não dá todos os macetes. Algumas faculdades pode até te levar no canteiro de obra uma vez ou outra para você ver como que é um canteiro de obra, mas não vai pegar na tua mão e não vai traduzir, não vai te ensinar os macetes, o caminho das pedras. Só quem já viveu 30 anos no canteiro de obra pode te passar essa experiência de viver de obra, o caminho das pedras, por onde você tem que ir, como você vai ter que tocar essa obra, como você vai ter que falar com os funcionários, as equipes, a hierarquia que tem que ter numa obra, tá? Primeiro você tem que falar sempre com o mestre de obra, depois você vai falar. Se o mestre não tiver um outro encarregado, você não vai lá direto falar com o servente. Tem tudo uma hierarquia, você tem que respeitar essa hierarquia. Senão a coisa embola e não é legal. Você está entendendo? Passa na frente do mestre, do encarregado e fala direto com o servente, não fica certo. Vai dar problema lá na frente, você entendeu? Tem muita gente que não quer tocar obra, porque acha difícil tocar obra. Nem quero pensar, Gisele. Você vai falar sobre isso para mim? Deus o livre, lidar com pedreiro, eletricista, encanador. Você tá louca, mulher? Não tô louca não, tá? Não tô louca. Eu vou contar uma história para vocês do Dr. Ubiratã. Eu fiz, logo que eu me formei, fiz um projeto de uma clínica de radioisótopos, né? Radioisótopos, para quem não sabe, aqueles exames que são feitos para você detectar se tem câncer, se não tem. Então, eles usam os radioisótopos, a pessoa introduz isso e depois eles são eliminados no sangue e tal. Mas ele é um material radioativo, então a gente tem que fazer as paredes das salas que vão ter radiação, você tem que revestir com chumbo, é todo um trabalho diferenciado. Então, aí eu fiz o projeto e aí... No dia da obra, né, eu trabalhava para um engenheiro, porque eu me formei, eu não tinha experiência, eu fui trabalhar com um engenheiro para ganhar experiência. E esse engenheiro
me chamou, eu falei, eu queria ir lá ver na obra como é que tá indo o meu projeto. Não, vamos lá. E aí eu fui com ele. E cheguei lá na obra, por incrível que pareça, o banheiro eu tinha projetado, o banheiro não tinha tanto espaço, não era um banheiro acessível, naquela época nem falava em acessibilidade, eu pus o vaso sanitário embaixo da janela. Mas como eu sabia que o vaso embaixo da janela, a tubulação ia ter que sofrer muitos desvios para poder chegar lá na válvula de descarga, o que eu fiz? Eu coloquei um vaso com caixa acoplada de descarga. Então, o que eu fiz? Coloquei porque eu sabia que ia desviar tanto a tubulação e aí com isso ia ter perda de carga, a velocidade, a vazão já não ia ser a mesma, tá? De quem tem um cano descendo uma aprumada reta. Então eu já sabia, eu deixei no projeto o vaso sanitário com a caixa de descarga acoplada. Chegando lá na obra, eu cheguei lá e estava lá um encanador soltando uma válvula de descarga embaixo da janela. Eu falei, mas o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou colocando a válvula de descarga, aqui não tem um vaso? Eu falei, tem, o senhor tem razão, tem um vaso, mas o senhor olhou no projeto? No projeto tem uma caixa de descarga acoplada, não tem só o vaso sanitário, tem o vaso com a caixa de descarga acoplada. Então, eu projetei assim de propósito, para não ter perda de carga, para a gente poder ter uma boa vazão nos pontos de utilização. Ele pegou e falou assim, não precisa, é besteira, vou colocar a válvula de descarga funciona. Eu falei, mas não vai funcionar direito. Não, faz 30 anos que eu já faço obra, eu já sei o que eu estou fazendo, você pode ficar tranquila que vai funcionar. Eu falei, não, o senhor pode fazer 30 anos, o senhor faz obra, mas o senhor faz errado, porque o senhor não está seguindo o meu projeto. E aqui o senhor vai ter que seguir o meu projeto, querendo ou não querendo, mas o meu projeto vai ter que ser seguido. Por causa disso. Aí expliquei o porquê da vazão. E aí, ele meio contrariado, acabou fazendo. Porque a gente tem que explicar, a gente tem que justificar e argumentar para as pessoas. Se você argumentar, as pessoas acabam aceitando. Mas tem uns que são meio turrão, né? Mas se for um encanador decente, ele vai escutar você. Mas você tem que ter argumento, você tem que ter conhecimento. Isso daí não tem preço, gente. Você tem que conhecer do artigo, porque senão o pessoal vai montar em cima de você, tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de se posicionar perante as equipes de obra. Você tem que mostrar que você sabe, que você entende, tá? Então, no começo eu trabalhei com engenheiro, porque eu não tinha muita experiência. Não existia AutoCAD, SketchUp, Render, não tinha nada disso, gente. Vocês entenderam? Vocês não sabem o que é viver naquela época, que era uma régua paralela, caneta nanquim, errava, passava gilete, começava de novo. O projeto era assim, não tinha jeito. Você não tinha como corrigir, que nem a gente tem hoje nos computadores. Não tinha as redes sociais. Então, para a gente se tornar conhecida, a gente tinha que trabalhar num escritório renomado, para as pessoas te conhecerem através desse escritório, para depois você fazer seu nome, para depois você ter o teu próprio escritório. Não é que nem hoje que tem Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, não tinha isso, não tinha como você se mostrar nas redes sociais, não tinha como você colocar o seu perfil perante as pessoas para saber o jeito que você é, o jeito que você projeta, o seu estilo de projetar, os seus gostos na arquitetura. Não tinha como você se posicionar nas redes sociais, porque não existiam as redes sociais. Então era tudo mato, era na foice, não tinha como fazer de outro jeito, tá? Aí o que aconteceu? Depois de alguns meses, esse engenheiro pegou um projeto de um prédio para fazer, para minha, né, felicidade. E eu tinha que fazer esse projeto do prédio completo, sozinho. Pois era a minha função, eu fui contratada para fazer os projetos. Então ele falou assim, você se vira aí, né? E aí bateu muito medo, bateu uma insegurança, mas tudo na minha vida eu enfrentei, sabe, gente? Tudo na minha vida foi enfrentando os medos, as dificuldades, tudo. Indo de atrás, batendo a cara na parede e lutando para conseguir as coisas. Então, eu comecei a desenvolver esse grande projeto desse prédio. Não tinha Google, não tinha nada. A gente tinha que gastar sola de sapato, gente. Eu ia lá,
no corpo de bombeiro para pegar a legislação. Vocês têm noção do que é isso? Você ir lá, bater, falar, ô tenente, eu vim aqui para ver a legislação que é pertinente aos prédios. Ah, essa daqui é a lei, o Código Sanitário Estadual. Ah, tá. O senhor me empresta para tirar um xerox, né? Não tinha esse negócio de pegar a lei na internet. A gente não tinha nada disso. Então, a coisa era pedrada mesmo. Mas aquilo não me abalava. Eu ia de atrás, peguei os projetos que eu tinha na faculdade de prédio, estudei os projetos, entrei em contato com uma empresa de elevador para saber a caixa do elevador, o tamanho que eu tinha que dimensionar, a caixa de escada, conversei com o bombeiro, enfim, ia na prefeitura, pegava toda a legislação. Tá? E aí eu fiz, o primeiro prédio foi um prédio de 8 andares, que é esse aqui de baixo. Eles são 7 pavimentos tipo, o térreo e o subsolo, tá? E era uma coisa de louco, eles eram 4 sócios, vocês não têm noção, gente, do que era. Os 4 sócios queriam 4 apartamentos por andar, e os 4 apartamentos tinham que ter a mesma área. E o prédio, vocês estão vendo aí na foto, ele é chanfrado na esquina. Agora vocês imaginem na régua paralela, fazendo todas as contas para que os 4 apartamentos tivessem a mesma área. Você imagina se eu não fiquei maluca, não tinha estresse, não tinha nada disso, gente. Era na unha, cálculo da área, do trapézio, do triângulo e assim por diante. Aí passou um tempo, depois de um ano, eles pediram para fazer o outro prédio deles, que era um prédio de 4 andares, o térreo e o subsolo, né? Então praticamente era 5 andares, que tinha um subsolo, tá? Mas esse aqui, que foi o primeiro prédio para fazer, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem coisa na vida que não tem preço. Então, quando você desenvolve o projeto, pode ser casa pequena, grande, eu já fiz de tudo, gente. Já fiz prédio, já fiz casa pequena, já fiz reforma, tudo que vocês possam imaginar. Então, o primeiro projeto que a gente faz quando se forma, isso não tem preço. Isso não tem preço. Primeiro, porque você vai concretizar aquele papel que você projetou e ele vai tomar vida. Então, a satisfação que a gente tem de poder executar o primeiro projeto da gente não tem preço. Então, eu estava assim numa felicidade sem fim. E aí, eu falava para o engenheiro, eu falei, eu quero ir na obra. O engenheiro, eu trabalhava com esse engenheiro, ele me pagava um percentual. Eu falei, eu quero ir na obra. Eu posso ir lá na obra? Não, tá, pode. Você não precisa me pagar nada, eu só quero ir para ver como está sendo feito. E nessa época, nesse dia que eu fui, eu já estava indo, né? Mas nesse dia era a concretagem da laje de piso desse prédio de 8 andares. Aí o que eu fiz? Eu cheguei lá, os engenheiros, tinha um engenheiro da construtora, tinha um engenheiro que eu trabalhava, né? E eles estavam tudo lá e soltando aquele concreto, e o mangote correndo solto, o vibrador daqui de lá. E aí eu abri a prancha de telefonia, gente, né? Falei, bom, deixa eu dar uma olhada nas mangueiras, tá tudo certo e tal. Quando eu abri a prancha de telefonia, eu falei, eu tô achando que tá faltando umas mangueiras aqui, eu não tô sentindo, não tô vendo a mangueira, porque naquela época tinha telefonia, interfonia, né? Hoje é mais interfonia e lógica, naquela época era mais interfonia e telefonia. E aí eu virei pro engenheiro, pra construtora, e falei assim, cara, será que não tá faltando umas mangueiras aqui assim, nessa prancha aqui? Ele falou, putz, grilo, nós esquecemos de abrir a prancha de telefonia, corre aqui, pega as mangueiras lá, saíram com o rolo de mangueira na mão, o eletricista correndo para um lado, outro para o outro, amarra aqui, puxa com arame, joga o concreto para o outro lado para terminar esse lado, porque se concretasse tudo, depois não ia ter como fazer as passagens. Vocês estão entendendo? Porque tinha que fazer tudo dentro das vigas, dentro da laje, a laje era maciça e coisa e tal. Então, assim, terminou a obra, né, a concretagem, o engenheiro falou assim, nossa, Gisele, valeu, obrigada, hein, porque eu ia deixar passar mesmo, se você não falasse nada, ia acabar passando batido e a gente ia ficar sem a tubulação de elétrica ali faltando, né. Então, para mim, isso foi uma satisfação que vocês não têm noção, não tem preço. Até hoje eu lembro disso. E esse prédio já faz 30 anos que a gente construiu, tá? Então, eu aprendi com o engenheiro e eu aprendi com o engenheiro dessa construtora que executava o prédio como fazer os orçamentos de obra usando a TCPO. Vocês já ouviram falar de TCPO? Coloca aqui no grupo quem que já ouviu falar de TCPO, tá?
para a gente ver aqui se alguém sabe, alguém conhece, já ouviu falar ou não, tá? A TCPO é uma tabela de composições de preços para orçamentos. Então, a TCPO é TCPO, Tabela de Composições de Preços para Orçamento. Ela é um livro, né, que é fornecido, distribuído pela Pine, a editora Pine, e lá tem todas as composições de serviço que existe de uma obra, desde obra reforma, obra complexa, terraplanagem, pavimentação, tudo que você possa imaginar na engenharia tem dentro da TCPO. Por que eu gosto da TCPO? Porque a TCPO ela é melhor que a SINAP. A SINAP é as planilhas da Caixa. A Caixa usa, nada contra, tem muita gente que usa, gosta e tal. Mas a SINAP, gente, ela é muito falha em alguns pontos. Ela supervaloriza e em outros pontos ela desvaloriza. Então, tipo assim, é muito desequilibrado um orçamento de obra usando a SINAP. Então, eu prefiro fazer com a TCPO, tá? Que a gente sabe o que está orçando, sabe as quantidades de hora trabalhada, a hora de pedreiro, mas eu fui mais além, eu apurei a TCPO e criei uma outra forma de trabalharmos, né? Tem a TCPO que você trabalhando com o pessoal todo registrado, né? E tem a TCPO, que no caso eu aprimorei, que eu coloco mão de obras empreitadas. Eu crio alguns itens que eu chamo mão de obras empreitadas, porque a TCPO ela coloca a hora do azulejista, a hora do pintor e tudo mais. E tem momentos que a gente não tem condições de ter essas equipes registradas, né? Então, tem muitos são empreiteiros, eles trabalham como autônomos. Então, é muito melhor, às vezes, você trabalhar com um autônomo, desde que ele tenha o seu registro no INSS, que ele pague direitinho os seus encargos, para ele ter uma certa garantia, né? Se acontece algum acidente, ele tem uma MEI, eles têm uma garantia aí no seu desenvolvimento do seu trabalho. Então, o mercado não é bonzinho, gente. A gente não pode parar nunca de aprender, porque o mercado não é bonzinho. Então, quando eu comecei a perceber que a TCPO, que esse engenheiro orçava por lá, eu comecei a falar, esse negócio é interessante, hein? Eu tenho que estudar isso. Eu comecei a estudar isso. Então, eu sempre falo, o mercado não é bonzinho, a gente tem que se especializar, a gente tem que aprender e temos que buscar conhecimento, tá? Através do conhecimento, a gente vai transformar as nossas vidas, tá? E mesmo com 30 anos de profissão, eu ainda continuo estudando e todo mundo que trabalha comigo aqui, também eu exijo que eles estudem. Eu compro o curso, ponho para eles fazerem, enfim, é tudo assim, porque a gente não pode parar nunca. Se a gente parar, é como se fosse um rolo compressor passando em cima da gente, tá? Isso é o mercado, então presta atenção. Então percebi, convivendo com esses engenheiros, que o dinheiro então não estava nos projetos. Eu ganhava um percentual do projeto desse engenheiro, eu era uma pessoa terceirizada lá com ele. Então eu ganhava um percentual, eu não ganhava a totalidade do projeto. E eles ganhavam muito, mas muito mais fazendo obras. Aí foi a virada de chave na minha vida. Eu falei, bom, esse pessoal está ganhando dinheiro fazendo obra, né? Então o negócio não é só fazer projeto, é fazer obra também, porque é ali que está o dinheiro e é ali que eu vou ser bem remunerada por isso. Então decidi aprender tudo sobre planilhas orçamentárias, como levantar os custos, como entender as etapas de uma obra, quais são as sequências dos serviços, sabe? Então, a gente, quem sabe, né, trabalhar com a TCPO sabe do trabalho que dá. Eu vou abrir aqui, ó, uma planilha para vocês entenderem como que a gente está fazendo aqui no escritório, para vocês entenderem. Então, o que a gente faz? Na planilha, isso aí eu vou dar no curso, tá? No curso, no final da live, eu vou falar do curso que eu vou estar oferecendo para vocês. Então, na planilha que a gente usa, baseada no TCPO, eu coloco todos os itens que tem numa obra, tá? Ah, eu tenho reforma, Gisele, eu não tenho obra nova. Tudo bem, dá para fazer reforma também. A gente vai criar modelos de reforma, modelos de obra para vocês terem condições de fazer qualquer tipo de orçamento. Eu vou dar mastigado isso para vocês. Vocês só vão ter que levantar as quantidades de acordo com o projeto de vocês, tá?
Olha só aqui, né? Ó, alojamento metálico, né? Então, por exemplo, sanitário, são 10 meses de locação do sanitário. Quanto custa um sanitário? Locação mensal, R$ 180. Alojamento, limpeza do terreno. Aqui no caso é uma verba. Por que é uma verba? Porque eu tenho que pegar e verificar junto com as empresas de terraplanagem, fazer um levantamento de quanto que eu vou precisar para limpar esse terreno. Então, essas coisas todas vai ter que ser levantado os custos da obra. Locação da obra, né? Então, por exemplo, essa obra aqui tem 266 metros de construção. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, só um minuto. Eu tenho lá, sarrafo de 10. Quantos metros de sarrafo? Eu tenho o consumo de 0,30 metros por metro quadrado da obra. Então, isso aqui é um cálculo empírico que os engenheiros fizeram para engenheiros. Então, não é para dar errado. A TCPO é feita por engenheiros civis para os engenheiros civis ganharem dinheiro através das suas construtoras. Não dá errado. Eu já fiz várias e várias e várias obras com essas planilhas e ganhei muito dinheiro. Ganhei muito, muito dinheiro mesmo, gente. Mas tem que saber fazer, tem que saber aplicar, tem que saber entender do artigo, porque aí toma prejuízo. Se você não souber, aí você realmente vai tomar prejuízo. Então, a ideia nossa aqui não é essa, é vocês aprenderem, né, com o curso. Claro que aqui não dá para eu falar sobre isso tudo, mas é para vocês aprenderem com o curso. E com o curso vocês vão sair capacitados para pegar a obra e serem muito felizes com isso, tá? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O dinheiro está na obra. Vocês põem isso na cabeça de vocês. O dinheiro não está no projeto. O dinheiro está na obra. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão crescer financeiramente, tá? Eu sei, tem aqui o Marcos, aqui, eu tô vendo que ele tá aqui na nossa live, o Marcos é aqui da minha cidade, ele é engenheiro calculista. Marcão, bora. Vamos fazer obra, Marcão. Você tem que subir na escada lá comigo, hein, Marcão? Você ficou devendo aquela vez, viu? O Marcos é um excelente engenheiro calculista. E eu falo para todo mundo, tá? Tem que tocar a obra, porque o dinheiro está lá na obra. A gente tem uma recorrência mensal. Todo mês está entrando dinheiro por conta da obra. Uma obra leva, dependendo do tamanho da casa, 1 ano e meio. Você está entendendo? Se for uma casa mais compacta, 8 meses. Você pensou você ter todo mês essa garantia de que vai entrar um dinheiro na tua conta? Ah, você não tem que se preocupar. Gente, o mês que vem, o que vai ser? Não fechei nenhum projeto agora. Caramba, eu tô terminando esse. E aí? Você não tem que ter essa preocupação. Porque a obra é uma recorrência. Todo mês vai entrar dinheiro, tá? Você tocando 2 obras, você passa o ano inteiro tranquilo. Você sabe que aquele dinheiro vai estar entrando no final do mês no seu caixa. Então, eu acho que a gente tem que começar a aprender sobre isso, tá? E esse mercado tá aí e tá muito pouco explorado, tá? Então, é só as grandes construtoras estão explorando esse mercado, porque a gente tem o quê? A gente tem medo, tá? E eu tô aqui para pegar na mão de vocês e falar, não tenham medo. Não tenham medo, tá? Não precisa ter medo. Nós vamos continuar nessa jornada, depois no curso, eu vou pegar na mão de vocês, vocês vão aprender, e eu vou falar uma coisa, a gente tem medo, eu vou falar uma coisa séria aqui com vocês, olha bem para mim, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando eu me formei, eu também tinha medo, depois que eu saí lá da sociedade do engenheiro, eu falei, ai meu Deus, e agora, como que vai ser, Eu tinha medo, porque não tinha tanta experiência. E não é que nem nos dias de hoje que a gente consegue adquirir a experiência comprando a experiência de outras pessoas através de cursos. Hoje a gente não tem. Hoje, naquela época, não tinha isso. Não tinha onde eu aprender. Eu tinha que pegar o carro e ir para São Paulo ou para um outro lugar para poder aprender, né? Olha o custo disso. Transporte, hospedagem, alimentação, tudo fora de casa. Então, hoje está tudo fácil, está tudo na internet, com um clique você consegue as coisas,
né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que hoje o mercado oferece, que hoje a gente tem disponível, né? O conhecimento ficou muito acessível, muito fácil das pessoas conquistarem. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Tem condição de ser fácil, sim, não é difícil, basta aprender, tá? Então vamos continuar. Então eu vi que esses engenheiros ganhavam de 10 a 15%, gente, brincando por mês, fazendo as obras que eu projetava para eles. Eu falei, cara, gente, eu não ganho nada, eu ganho uma miséria aqui. E o cara lá, imagina você fazendo uma obra de 300 mil. Não estou falando obras de 1 milhão, tá? Vamos fazer um conto aqui, uma obra de 300 mil. Você faz um orçamento bem feitinho. Aí você chega e você apresenta para o seu cliente esse orçamento, tá? Você fala assim, olha, 300 mil a sua obra, tá? Mas aqui já está embutido os teus 10% ou os seus 15%. Você tá entendendo? Você tem que deixar embutido. Porque olha que legal, olha a sacada. Quando você apresenta o orçamento completo, né? Veja bem, orçamento não é preço fixo, tá? Eu vou explicar isso. A gente faz medições. Quem está acompanhando na internet, viu os meus posts, a gente faz medição de serviço. Não é preço fechado. Peguei a obra, tem que entregar com a chave na mão. Não é isso. Não façam isso, que vocês vão tomar prejuízo. Porque o orçamento sempre muda, acrescenta ou diminui. Mas normalmente acrescenta, né? Vocês já sabem, né? Nunca vai diminuir muito, não. Então, quer dizer, durante o processo da obra, a gente mede metro quadrado de reboco, a gente mede metro quadrado de piso, a gente mede metro quadrado de telhado, a gente mede tudo, gente. Vocês entenderam? Se tem alguma alteração na obra, por algum motivo alheio à nossa vontade, ou tem algum acréscimo que o cliente mudou de ideia, ele quer um piso mais bacana do que estava no orçamento, tudo bem, ele vai pagar mais. Ele está comprando um piso melhor do que o que estava lá na planilha, do que o que estava lá no memorial descritivo, tá? Por isso a gente tem que ser extremamente organizados, nós temos que ser. Então, isso é possível? Você imagina 300 mil, você vai ganhar em torno de 45 mil reais por mês, dependendo de 6 a 8 meses de obra. Você divide, você vai ter uma renda de 5.625 a 7.500. Pronto, uma obra. Uma obra. Não estou falando em duas, uma obra, tá? E não é uma obra luxuosa, tá? Então, ao invés de fazer muitos projetos, eu montei meu escritório e, em vez de fazer um monte de projeto para ter uma boa receita, com apenas uma obra eu já conseguia me manter. Beleza? Deu para entender isso? Acho que deu, né? Então, eu fico no escritório à tarde, de manhã eu passo nas obras, à tarde eu fico no escritório, e conforme vai aparecendo os projetos, eu vou desenvolvendo, com o intuito de pegar mais obras, de pegar mais serviço, e com isso eu vou tendo essa renda recorrente mensal. Todo mês vai entrando uma renda ali que eu posso contar com ela, tá certo? Então, bora lá. Gestão de obras. Esse é o segredo, tá? Então, convivendo com os engenheiros, gente, eu aprendi a elaborar essas planilhas orçamentárias que eu mostrei para vocês. Elas são complexas, mas elas detalham tudo que será desenvolvido na obra, tá? Então, tem que ter organização. Tem que planilhar tudo, tem que organizar tudo, tá? Nessas planilhas, são introduzidos os preços de materiais, mão de obras e locação de equipamento, tá? Tudo isso vai estar contabilizado na planilha, mas claro que cada cidade tem um custo de material. Eu vou colocar o custo aqui da minha região, tá? Mas cada região tem um diferencial, um preço um pouquinho mais caro de cimento ou não, você entendeu? Então, cada um vai ter um diferencial, você vai ter que ajustar ali para a sua cidade. Bom, depois que colocamos os quantitativos de cada serviço, nós temos o orçamento completo. Eu já acabei mostrando lá atrás para vocês, eu não vou mostrar de novo, tá? Então, o que é a gestão de obras? Esse é o segredo, tá? Depois de feito o orçamento completo da obra, nós vamos elaborar o cronograma de cada etapa e com os gastos de cada etapa também para serem detalhados. Então, claro que aí você tem que sentar com as equipes, se você não tem muita experiência,
você vai ter que sentar com o empreiteiro, você vai ter que sentar com o carpinteiro, conversar com todas as equipes o tempo que eles vão estimar para fazer cada serviço. Eu já sei, por exemplo, eu sei quantos metros de reboco faz um pedreiro, eu sei quanto tempo leva um telhadista para soltar um telhado, né? Eu posso estar transmitindo essas dúvidas, tirando essas dúvidas de vocês no curso. Claro, mas sempre você tem que conversar com a mão de obra local. Se o pedreiro seu falar assim, dona Gisélia, olha, eu só consigo fazer essa obra com 5 meses. Aí falou, beleza, então você põe 6. Você não põe 5. Pelo amor de Deus, não vai na onda do cara que você já sabe que o cara vai te atrasar. Então, fique esperto, né? Pedreiro, fornecedor, nós estamos com um problema de fornecedor aqui de granito, que o cara... Eu só faltei ir lá com a polícia, vocês não têm noção. A minha cliente cometeu o erro básico. Ela foi lá, pagou o granito à vista. É o primeiro erro que eu falo, não paga ninguém à vista. Não foi por falta de falar, né, Camila? A Camila tá aqui do meu lado. Não foi por falta de falar. Ela foi lá e pagou o cara à vista porque ele ia dar R$200 de desconto. Se lascou. O cara pegou o dinheiro dela, pagou o caminhão de granito e não fez o serviço. Eu tive que ir lá, gente, vocês não têm noção. Eu virei uma barraqueira. Cheguei lá com o celular, fui filmando, mandando um vídeo para ele. Cadê o meu granito? E eu filmando com o celular. Cadê o meu granito que eu não tô vendo aqui? Ele falou assim, se o meu granito não estiver na obra segunda-feira, você vai ter que falar com o advogado da minha cliente. Desse jeito, para que chegar nesse nível? Então a gente tem que selecionar os fornecedores, ver referência, não pagar adiantado, porque os caras, somem. E isso é o primeiro erro da construção, é não pagar ninguém adiantado. Então, a gente vai estar passando todos esses macetes para vocês poderem fazer um negócio bom, bacana, sem dor de cabeça, tá? Depois que a gente fez todo esse orçamento, eu faço o quê? Um contrato. Gente, nós estamos falando de R$300 mil. Vocês não querem fazer no fio do bigode, né? Pelo amor de Deus. Vocês têm que ter um contrato elaborado, bem elaborado. Eu vou fornecer os meus contratos que foram feitos por advogado para vocês, tá? Eles são super bem detalhados, não dá erro. Se o cliente quiser te mandar embora, ele vai ter que te pagar a multa. É justo, porque afinal de contas você está trabalhando, de repente do nada ele muda de ideia. Não vou mais fazer, cobra a multa, não deixa de cobrar, tá? Depois eu explico o porquê desse negócio de não deixar de cobrar. Uma vez eu deixei, fiquei com dó, o cliente vem com aquela cara de dó. Ai, Gisele, eu não tenho dinheiro mais para te pagar, sabe? Eu vou ter que parar a obra porque eu tô sem dinheiro. Você não abre mão da multa? Aí a tonta aqui um dia resolveu abrir mão da multa. Quando eu passei no dia seguinte, a semana seguinte, ela tava com outro construtor lá fazendo a obra. E eu, chupei o dedo porque eu não recebi a multa, tá? Então não sejam bobo, cobra a multa, recebe a multa e fica quieto. Porque ele vai, às vezes, passar para um outro e vai te deixar para trás. Então não tem que ter dó, tá? Então a gente pede, quando vai começar uma obra de grande porte, uma caução, geralmente uns 5% do valor total da obra. Por quê? Porque também tem essa, chega no final, o cara tá enforcado aqui, ele entra para dentro da casa e fala assim, não vou te pagar. Aí ele fala assim, como assim? Eu tenho que pagar o cara do granito, terminar de pagar o pintor, ou limpeza pós-obra. Não vou te pagar, você procura os seus direitos. Se você guardar esse 5% da caução, é os 5% que ele vai te dar o calote no final, você já tá com ele na conta corrente, tá bom? Então não seja besta. Eu vou cercar de tudo quanto é lado para vocês não tomarem prejuízo, tá? Então, é um negócio sério, mas dá muito dinheiro. Tem que ter responsabilidade, beleza? Vamos lá. Quando o cliente chegar, primeiro passo, vender projeto. É o que todo mundo faz, né? Não preciso explicar isso, né? Vender projeto. No curso eu vou abordar como fazer uma proposta irresistível para você apresentar para o seu cliente, para ele gostar do seu trabalho. Não é fazer proposta no Word, gente. Pelo amor de Deus, chegar lá naquele Word... Pesado, senhor, Não é isso, nós somos arquitetos, nós temos que fazer uma proposta bonita, bem apresentável, a gente já coloca uns moodboard, não é para entregar o estudo pronto, de graça, não é para trabalhar de graça, é para você apresentar uma proposta de serviço,
Não é para ninguém trabalhar de graça aqui. Aqui ninguém trabalha de graça. Nem relógio não trabalha de graça. Se você não comprar pilha, ele não vai. Então, presta atenção. Fechar o projeto, tem que fechar com margem de lucro decente, se posicionar nas redes sociais e captar projetos, tá? Captar projetos bons, tá? Não vai pegar porcaria. Eu vou contar uma história daqui a pouco para vocês. Explicar a importância da obra, que a execução é tudo. Não adianta ter a planta, o render maravilhoso, a planta maravilhosa e depois chega na obra, o pedreiro vai lá, ó, joga fora o teu projeto, faz do jeito dele, aí chega pro cliente e fala assim, não, esse arquiteto aí não sabe das coisas não, ó, pode deixar comigo, ó, 30 anos, eu faço melhor que ela. E aí você se lascou, o teu projeto que você fez lindo, maravilhoso, vai virar uma droga lá no final, tá? Então, a execução é mais importante que tudo. E outra coisa, você chega para o cliente, você fala das dores deles. Olha, se você não fizer comigo a obra, você vai ficar com uma obra mal estruturada, vai ter umidade no teu rodapé, vai ter problema de trinca, rachadura, vai ter fissura, você não vai ligar o chuveiro, vai cair o disjuntor, se você ligar a máquina de lavar junto com o chuveiro, já era. Então, se você não tiver um acompanhamento, você vai ter problema, porque os pedreiros eles só vão ver o lado deles. Eu tô aqui para ver o seu lado. Eu tô aqui para ver o lado do cliente. Então, você tem que ter um acompanhamento. Então, você tem que vender o peixe. Da primeira aula do curso, eu vou falar como vender o peixe, tá? Eu vou explicar como vocês vão fazer para vender o peixe de vocês, apresentando uma proposta irresistível e já fechando de cara com seus clientes logo na apresentação da proposta. Fica comigo. Tá, então fechamos a obra. Oba! Taça, champanhe, vamos comemorar. Bom, gente, o começo da obra é tudo lindo, maravilhoso. Toma cuidado. Então, o que a gente vai fazer? No curso, eu vou abordar todas as etapas. Tudo que é importante para vocês não perderem nada, tá? O que é locação da obra? Vocês viram aquele vídeo que eu postei no Instagram sobre locação da obra, o gabarito? Vocês viram na internet lá? Se vocês não viram, eu vou ver se o Rodolfo depois consegue colocar lá no grupo o vídeo do gabarito, para quem não viu, para ter uma noção do jeito que a gente vai trabalhar com vocês. A gente vai falar a parte prática. Boa, Rodolfo. A gente vai falar muito da parte prática. Não adianta a gente falar só de teoria se a gente não tiver a prática, a vivência na obra. Então, eu vou estar mostrando para vocês o dia a dia de uma obra, como que é, como que não é, de que jeito que a gente faz, de que jeito que a gente faz esquadro, tudo, a marcação de eixos, tá? Então, isso é muito bacana, muito legal. Então, vocês acompanhem esses posts meus, que tem muito conteúdo bom, tá? A conferência a marcação das estacas, da sapata, as conferências dos níveis, tá? Verificar se as vigas baldrames estão corretas, conforme o nível especificado no projeto. Se vocês vão fazer alvenaria, eu falo assim, a alvenaria de embasamento é uma coisa que tem duas facas aqui. Tem gente que gosta, gente que detesta, tem duas vertentes aí, as duas estão certas, a meu ver, tá? Tem os dois posicionamentos bons. O embasamento é bom para você passar as tubulações de água, esgoto, para não ter que passar no meio da viga baldrame, que não pode, dentro das estruturas de concreto armado, a norma pede que não se passe nenhum cano, tá? Então, não pode passar tubulação de esgoto dentro das vigas baldrames, tá? Outra coisa, impermeabilização. Tá, a impermeabilização das vigas é outro negócio que, se não fizer bem feito, aí vai por água abaixo, aí a coisa fica feia. Então, o que acontece? Tem agora muitos os aditivos cristalizantes, tem a manta. Eu gosto mais da manta, ainda tenho um pouco de receio, porque tem fornecedor que não faz direito, tá? Tem a Balchamier, que eu já apliquei numa obra, tudo, mas ainda eu fico meio reticente. É uma empresa alemã, a gente fez uns testes, aparentemente era muito boa, mas depende muito da mão de obra de quem aplica. Então tem que tomar muito cuidado nisso, tá? Alvenarias, a gente tem que estar sempre conferindo o prumo, as vergas e contravergas, isso é importantíssimo, gente, para não ter fissura. Os pilares, tem que acompanhar o projeto estrutural, conferir todas as ferragens, não só dos pilares, vigas também, tem que acompanhar tudo. Gente, vou falar uma coisa, eu fico junto, tá? Na hora de conferir
as vigas, eu subo na laje, eu subo na escada, eu fico brava com eles, que eles põem a escada curta para assim na laje. Eu falo, pelo amor de Deus, passa a escada meio metro para cima, eu vou poder pular na laje, né? Então, eu que sou mulher, o homem pula de qualquer jeito, né? Agora a gente precisa um pouquinho mais de capricho ali, né? Eu peço para eles fazem. Com jeitinho, a gente falando, eles fazem. E aí eu subo para conferir toda a ferragem, gente. É importante, porque pode faltar ferro, pode ficar mal ancorado no topo dos pilares. Então, a gente tem que estar verificando isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. No começo eu tinha medo. Você acha que eu já nasci pendurada na laje? Não. No começo eu tinha medo. Mas eu chegava no engenheiro, no mestre de obra, eu falava, me dá uma mãozinha aqui, vai, me ajuda a subir, tal, que eu não sei ainda subir direito. Eles ajudam, gente. Falando com jeito, com as equipes, você consegue muita coisa deles. Muita coisa mesmo, né? Você tratando bem, sabendo colocar, fazer as colocações, mas assim, tendo autoridade no sentido de você dominar o assunto, porque se você deixar por conta deles, aí não é legal, tá? Eles fazer o que eles quiserem, não. Tem regra, tem normas, então a gente tem que se posicionar. E tem coisa que eu não abro mão. Eu sempre falo assim para eles assim, olha, tudo bem, você pode falar, mas você vai ter que convencer eu de que sua proposta, que o seu jeito de fazer é melhor que o meu. Se você me convencer, ótimo, mas sempre baseado nas normas, né? Agora, se é uma coisa, é um ajuste e tal, você conversa. Aí, né, você analisa, pensa, pondera. Bom, dá para fazer desse jeito também, não vai atrapalhar. Mas tem coisa que eu não abro mão, é a ferragem, escoramento. Isso daí eu não abro mão. Eu fico em cima, eu quero bem feito, eu quero as coisas bem travadas, a forma bem travada. Se eu vejo que a coisa está mal feita, eu chego e falo, ó, tem que melhorar. Ah, mas tá bom assim, Zé, pode não ter... Não, tudo bem, se você não for fazer, eu não mando concreto. Simples. Tem duas formas, na boa ou na marra. Eu falo, se vocês querem na marra, eu não mando concreto. Enquanto não tiver do jeito que é para estar bem travado, bem feito, eu não vou mandar. Porque o concreto quem pede sou eu. Então assim, a gente tem que ir ponderando. Mas chega uma hora que você tem que ser meio firme, porque senão, eu que sou mulher, o povo domina. Então, as equipes que trabalham comigo já me respeitam há muitos anos, então não tenho esse tipo de problema, tá? Vigas, laje conforme projeto também, platibanda, cobertura. Olha, gente, cobertura. Observe a inclinação de cobertura, observe o tipo de telha. Olha, telha, aquelas brasilite, eternite, não posso nem ver pintada de ouro na minha frente. Aquilo não presta, não vale a pena. Não coloquem na obra de vocês, porque eles não dão garantia, tá? É um problema seríssimo, eles não dão garantia, tá? Vamos lá. Bom, para que cada etapa não atrapalhe a outra, vocês têm que tomar cuidado, né? Então, por exemplo, as instalações elétricas, vamos supor, você tem que embutir nas paredes antes de rebocar, é óbvio, né? A hidráulica também, óbvio. Então, quer dizer, tudo depende, um serviço vincula com o outro. Então, as regularizações, você tem que estar na etapa certa. Depois que você faz a regularização, tem que esperar 15 dias a cura da regularização para você assentar o piso sobre ela. Então, tudo tem procedimento e a gente não pode queimar etapas, tá? Tem umas coisas que dependem dos outros e a gente vai estar no curso fazendo esse checklist com vocês, ensinando vocês a fazer esse checklist, tá? Passando essas dicas fundamentais para que não saia nada errado, tá? Porque se você assenta um piso em cima de uma regularização que não foi curada, a loja, o fabricante, ninguém vai dar garantia do piso. Vai perder o piso, ele vai destacar, ele vai soltar e não vai ter garantia nenhuma. Aí a responsabilidade recai sobre você, tá? Então, é muito importante isso, tá? Então, toma cuidado. O início da pintura, massa corrida, passagem de fiação, assentamento de piso, a pintura é o retoque de massa que você tem que fazer depois que você faz a primeira pintura. Aí a colocação de tomadas, interruptores. Os interruptores, gente, posso falar uma coisa? Eu já cheguei à conclusão que tem que ser depois que tá tudo lixado, já com uma demão na parede, faltando uma demão só, e você vai lá e coloca o interruptor.
Porque um tal de interruptor ficar com mau contato na tecla por causa do bendito pó da lixa do pintor, que vocês não têm noção. A minha briga com o eletricista está sendo essa. Eu falo assim, cara, não dá, não faz isso, né? Deixa para pôr no final, que aí quando você coloca, a tecla vai estar funcionando direitinho, já não vai ter mais lixa, não vai ter mais nada que vai interferir nesse teu interruptor, tá? Instalação de bancadas, lustres, a última demão de tinta e finalmente limpeza pós-obra. Acabou. Bom pro cliente, né? Que ele acabou tudo. Bom, aí expliquei para vocês como eu trabalho fazendo as obras, mas a porta para vender tudo isso é o projeto, tá? Então, hoje com a internet, no Instagram, tem gente vendendo projeto a preço de banana e isso não é bom. Gente, isso não é bom. Mas, como eu tenho uma renda recorrente de obras, o que vai acontecer? Eu não fico brigando nessa faca de preços aí que o povo joga lá embaixo, mergulha. Não me envolvo com essa loucura, não. Teve uma vez, eu vou contar para vocês a história do São Moacir. Eu fiz um orçamento para ele e ele me ligou, aí eu entreguei. Orçamento, presta atenção. Orçamento, eu vou falar uma coisa aqui, olho no olho, gente. Orçamento você entrega olhando no cliente. Não é pelo WhatsApp, não é por e-mail, não é de nenhuma outra forma a não ser marcando uma reunião com o cliente. Você tem que entregar olho no olho, porque aí você vai argumentar. Porque se você manda a proposta por escrito, o cara, não, ele vai lá no preço, ele vai lá na última página no preço e fala, tá caro. Ele nem lê o resto, nem sabe o que você está fazendo, ele já vai na última página. Então você fala assim, mas precisa ser presencial, José? Não, pode ser à distância. Você pode fazer uma reunião no Meeting, no Zoom, não importa, mas tem que estar presente. Você entrega a proposta junto com você, nunca separado de você, porque é ali que você vai argumentar e você vai ganhar e você vai olhar olho no olho do teu cliente, tá? E aí esse Moacir, ele foi lá e a gente fez o orçamento dele. Bonitinho, entreguei o orçamento, ele falou, eu vou dar uma pensada, Gisele e tal... Eu tô na dúvida. Eu falei, tá, seu Moacir, fica à vontade. Aí depois passou um tempo, ele me ligou. Gisele, você não dá um descontinho, não, nesse projeto? O que você pode fazer? Aí eu tirei lá uns R$500, né, sei lá. Não me lembro o valor do projeto. Tirei lá aqui, então. Aí passou um tempo e o cara sumiu, né? Não falou mais nada. Aí eu tava lá numa obra, eu tava de cabeça quente, era um apartamento da MRV, a gente tava reformando o térreo. E era só perrengue por causa do síndico e não chegava material, tinha horário para chegar material e os caras lá atrasado e o pedreiro estava com dúvida, eu conversando e nervosa e tal. Aí o cara me liga. Gisele, tudo bem? Então, sabe, eu andei pesquisando, mas você não vai dar mais nenhum desconto porque eu tenho uns preços com desconto aqui. Eu queria fechar com você, mas eu queria que você me desse mais desconto. Eu falei, olha aqui, seu Moacir. Se o senhor entrar na internet, tem um monte de gente vendendo até de graça projeto. Tem uns que você vai lá e curte, bem curtido, vai, indica para os outros, manda direct para os outros. Se você curtir bastante lá na baixa, você ganha até de graça o projeto. Tem até de graça. Você que sabe, você vai lá, curte, compra, pega de graça. Só que eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor, naquela época, era 200 mil. Você vai gastar 200 mil fazendo uma casa boa ou fazendo um projeto porcaria. Tanto faz. O metro quadrado é o mesmo, você vai gastar. Fazendo tanto uma casa boa como uma casa porcaria. Então, o senhor que escolhe. O senhor quer viver numa casa bem distribuída, com boa iluminação, com ventilação, com layout bem resolvido, ou você quer viver uma casa onde você não cabe nem teu criado mudo, para você entrar no banheiro você tem que entrar de lado. E aí, o que o senhor quer? Aí passou no dia seguinte, ele manda mensagem, falou, Gisele, tô indo aí pra gente fechar o projeto. Vocês entenderam? Às vezes você tem que dar uma de louca, chegar e falar mesmo, chutar o cara e falar logo que se ele quiser, ele que compre na internet. Tem que dar umas dessas, gente, pra gente se valorizar. Porque se a gente não se valoriza, ninguém vai dar valor pra gente. E essa valorização é aqui, é você que tem que se dar o valor. Se você dá o preço, mas você acha que não vale aquele preço, você nem se convenceu, quanto mais você vai conseguir convencer o seu cliente do preço do seu projeto.
E outra coisa, a gente não vende por preço, a gente tem valor, o projeto tem valor, porque ele vai transformar a vida dessa pessoa, transformar a qualidade de vida dela, vai transformar a forma dela viver no espaço. Então não é simplesmente uma planta, é qualidade de vida, é a realização de um sonho, é uma série de gamas de conceitos envolvidos, tá? Não é uma plantinha. Então é isso que vocês têm que fazer, essa introspecção na hora de vender os seus trabalhos, na hora de vender os seus projetos, tá? E ele, o cliente, ele quer uma solução completa. Ele não quer simplesmente uma plantinha ou um render maravilhoso. Ele quer, se possível, apertar um botão e a casa está pronta lá, sem ele ter dor de cabeça nenhuma. É isso que ele quer. Ele quer a realização do sonho dele, tá? Então, se fosse possível apertar esse botãozinho aqui, ó, ele ia querer. É isso que todo mundo quer. Ninguém quer nada simples. A pessoa quer a solução completa. Ela não quer uma planta. Ela quer o conceito todo, a casa. Ela não quer papel. Ela quer a casa. Vocês entenderam a diferença de casa e de papel? É isso. Então, pessoal, deixa eu ver aqui o pessoal está acompanhando, né? Então, esse é o caminho, tá? Eu estou vendo aqui na enquete que foi feito, você já executou alguma obra? Não, a maioria não executou obra, por causa do medo, eu sei disso, gente, eu também era assim, eu também passei por isso, mas eu te falo que é possível sim executar a obra sem medo e conseguir chegar lá, tá? O novo mercado da arquitetura e engenharia não é só fazer projeto, é ir além, é entregar a solução completa. E eu vou fazer isso com vocês. Eu vou pegar na mão de vocês e vou te levar nessa nova jornada, tá? Agora você, imagina você se destacando da concorrência, saindo dessa briga de preços, desse mar sangrento e navegando num oceano azul. Um oceano azul. Seria bom, não seria? Mas é isso que pode acontecer com você a partir de hoje. Essa transformação vai acontecer, tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns vídeos de depoimento das vidas que eu transformei nos meus primeiros alunos, que são os estagiários que passaram aqui no escritório, que eu tenho muito orgulho de todos eles que passaram aqui, que hoje eles estão se realizando, eles estão sendo completos e plenos nas suas vidas, tá? Eu vou mostrar alguns depoimentos para vocês aqui, tá certo? No último ano da minha faculdade de arquitetura, como estagiária, e eu aprendi muita coisa no escritório, né? Trabalhando lá, eu aprendi desde detalhamento de projeto, até a questão de gerenciamento de obra, a questão dos orçamentos, e valeu muito a pena. A Gisele é uma pessoa extremamente competente, experiente e comprometida com o trabalho dela. Essa é a Aline, gente, é uma gracinha. Ela começou a faculdade mais tardia, né? E ela se formou, ela ficou aqui no escritório, me ajudou pra caramba nos projetos, é uma fofa, uma graça, super capaz, super competente, demais. Aqui é o Olá, Luiz. Me chamo Luiz, sou arquiteto urbanista e hoje vim contar um pouco para vocês sobre como foi a experiência de trabalhar com a Gisele. O ano era 2020, estava eu no último ano de faculdade, quando tive a oportunidade de conhecer e poder trabalhar como estagiário no escritório da Gisele. A Gisele sempre foi uma profissional muito dedicada, principalmente aos seus clientes, muito leal, muito fiel e passa total confiança e credibilidade aos seus associados, orientando ao mesmo tempo que consegue dá-los autonomia para desenvolver as suas próprias habilidades. As minhas experiências no escritório foram muito aprimoradas com o passar do tempo no desenvolvimento tanto de maquetes eletrônicas, renderizações e de projetos executivos. Inclusive, foi graças ao aprendizado que eu obtive no escritório da Gisele com relação aos detalhamentos dos projetos executivos
que eu tive grandes oportunidades no mercado de trabalho que me trouxeram aonde estou hoje. Então, sou extremamente grato por todo o conhecimento adquirido durante o meu período de estágio. Posso dizer, com toda certeza, que as experiências que eu obtive no escritório da Gisele contribuíram muito para o meu crescimento profissional e para a minha carreira como arquiteto urbanista. Então, fica aqui a minha recomendação para todos que tiverem a oportunidade de estagiar com ela, que aproveitem muito bem, porque uma oportunidade muito boa com o escritório, com toda a credibilidade como ela tem, é difícil de encontrar. Esse é o Luiz, gente, é uma graça. O Luiz, ele também trabalhou aqui com a gente na parte de projeto e obras. Eu sou muito exigente na parte de projeto executivo, tá? Porque o projeto executivo, ele tem que contemplar todas as necessidades dos colaboradores da obra. Ele tem que ter todas as medidas necessárias para o pleno entendimento de quem está na obra. Para que ninguém ligue e fale assim, olha, não estou entendendo, está faltando uma medida. Isso para mim é a morte. Se ligar para falar que está faltando uma medida, para mim é um infarto. Morro esticada, deitada aqui no chão. Porque a mão de obra, a equipe tem que entender tudo. E o projeto tem que estar bem detalhado. Quando você trabalha com uma bancada de porcelanato, você tem que considerar o embutimento. Você coloca uma observação, conferir as medidas no local, porque às vezes pode ter divergências de 1 centímetro ou outro. Você coloca o que é para embutir, o que não é, qual a altura que vai ficar no chão, qual a distância da parede, tudo tem que ter medida. Então, o Luiz, ele foi muito ponta firme quando ele trabalhou aqui comigo, porque eu precisava, né, de um trabalho profissional e ele correspondeu muito bem, tá? Agora aqui é a Camila. A Camila é Olá, parceira minha, ela começou estagiando e hoje ela trabalha como arquiteta aqui no escritório, tá? Boa tarde, meu nome é Camila. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência como estagiária no escritório da Gisele, né? Eu tive a oportunidade de iniciar o meu estágio no meu 2º ano de faculdade. Hoje eu já tenho 1 ano de formada e foi uma experiência muito boa para mim. Com certeza o meu desenvolvimento foi aprimorado ainda mais, né, tendo esse contato com obra, com o dia a dia do escritório, aprovações na prefeitura, enfim, tudo aquilo que um arquiteto precisa saber e se desenvolver ao longo da profissão. Então, sem dúvida alguma, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, né? E também esse contato com o cliente, o dia a dia de obra, que é o essencial e o fundamental hoje em dia. Então, eu só tenho a agradecer, né, o tempo que eu fui estagiária no escritório da Gisele, e hoje, graças a isso, eu tenho toda a capacidade e o desenvolvimento que eu preciso para atuar no mercado como arquiteta. É isso aí, a Camila é parceira, tá aqui junto comigo na live, estamos aqui junto para mostrar tudo isso para vocês. Tá, então o que o curso vai oferecer, Gisele? O curso vai ter todos os modelos de contrato que eu uso aqui no escritório. Modelo de contrato de projeto, modelo de contrato de mão de obra, de empreiteiros, modelos de contrato de execução de obra, tudo feito por um advogado, gente. Planilhas de obra, então os modelos de orçamento de obra, todo planilhado conforme a TCPO e ajustado para poder a gente trabalhar às vezes com empreita. A TCPO não disponibiliza com empreita, eu tenho personalizado as planilhas para fazer na empreita, tá? Então, são mais de 30 anos de experiência, baseado em tudo em normas técnicas, não é da boca para fora que eu estou falando aqui, é tudo baseado em normas, não é da minha cabeça que eu tirei isso, tá? Tem a comunidade Pé na Obra, que a gente vai trocar ideias, fornecedores, parceria, tirar dúvida. Aqui em Presidente Prudente, eu tenho um grupo com mais de 300 arquitetos que eu administro, todos interligados, trocando ideias de fornecedores, ideias de mão de obra, o que precisa, tá todo mundo junto, interligado. Então eu vou fazer isso com vocês, criar essa comunidade muito bacana.
vai ter 2 plantões de Tira Dúvida ao vivo, onde a gente vai estar conversando, tirando a dúvida de vocês das aulas. As aulas serão ao vivo, tá? São 8 encontros ao vivo, onde eu vou estar passando todo esse trabalho de gestão de obras, de fiscalização, de gerenciamento, de administração, planilhas administrativas, que a gente faz o controle de gastos de cada obra por fornecedor, por tipo de serviço que a gente vai estar fornecendo, com data de compra, data de pagamento, enfim, tudo planilhado, tudo detalhado. Aqui nós somos extremamente organizados e tem que ser, porque se for desorganizado, não consegue cumprir os prazos, tá? Então a gente observa o cronograma, sempre observando, antes de vai fazer o assentamento de piso daqui 2 meses, eu já estou comprando o piso agora, porque tem piso que demora para chegar. Louças e metais é uma loucura, docol, fim de ano é uma loucura. A gente compra com 3 meses antes de antecedência. 3, para não atrasar a obra. Então, tudo isso é planejamento. E para fazer o planejamento, a gente precisa ter organização, a gente precisa ter gestão, a gente tem que ter coordenação de tudo isso, senão não funciona, tá? Então, esse é o curso nosso, tá? Essas 8 semanas de mentoria ao vivo, onde eu vou estar passando todo esse meu conhecimento, que são mais de 30 anos que eu estou no mercado, sempre sendo chamada para fazer palestras, já fiz prédios, já fiz casas, já fiz todo tipo de comércio, clínicas, comércios em geral. Então, eu vou passar todo esse conhecimento condensado em 8 aulas ao vivo, tá? Nós vamos ter acesso, vocês vão ter acesso a todas as aulas gravadas por 1 ano. Então, só de mentoria seria R$3.000. A aula gravada por 1 ano, você poderia colocar R$1.000 aí, tá? Materiais complementares, todas essas planilhas que eu tô falando para vocês, não tem preço. Só de advogado, gente, uma vez eu paguei para um contrato R$2.000. Você sabe o que é pagar R$2.000 para um contrato? Isso eu vou fornecer tudo para vocês dentro do curso. Encontros de tirar dúvida, ao vivo, nós vamos ter 2 encontros de tirar dúvida. E essa comunidade toda que vai estar um ajudando o outro, eu vou estar lá tirando dúvidas, orientando, né, todos vocês. Tudo isso seria um valor de R$6.000. Somando todos esses itens, daria R$6.000. Um curso desse vale R$6.000. Porém, como nós estamos fazendo o lançamento, eu cheguei num acordo com a equipe que está trabalhando conosco, tem toda uma estrutura por trás do lançamento, não é algo simples, tá? Nós chegamos no valor de R$1.498, pelo fato de ser lançamento, tá? Pelo fato de ser lançamento. E fora isso, né, eu conversei com o Rodolfo, bati o pé, briguei com o Rodolfo, foi uma luta de faca, tá? Que vocês não têm noção, para chegar nesse valor de 997, as primeiras inscrições, tá? Eu tenho um número de inscrições com esse desconto, não é para todo mundo, tá? Então, quem puder, quem estiver interessado no curso, corre lá comprar, porque depois vão acabar as vagas e aí vai voltar para o preço de 1.498, tá? Então, os primeiros que estiverem chegando, já aproveita esse desconto, faz logo a inscrição para não perder nada. Outra coisa, gente, o curso você pode parcelar, né? Para quem acha que tá às vezes meio puxado, tá meio sem grana, parcela, dá para parcelar em 12 vezes de R$ 99,50, tá? Pode parcelar no cartão. A Hotmart tem um parcelamento inteligente que não pesa no cartão de crédito, ele vai lançando mês a mês. Então tem umas propostas muito boas. E, gente, vamos falar o que é verdade, né? R$ 99,00, se você sair num final de semana para balada ou sei lá o quê, você já gasta isso, né? E todo mundo aqui fez uma faculdade, né? Vamos combinar. Então, quanto que estava a mensalidade, Camila, a última mensalidade? Mais de R$1.000 uma mensalidade, né? Então, o que é R$100 por mês? É um valor irrisório perto do conteúdo que eu vou estar entregando para vocês, tá?
conteúdo vasto que eu vou estar entregando para vocês. E veja só, se a gente quer crescer na vida, a gente precisa estudar e a gente precisa fazer escolhas, né? Se a gente quer mudar a forma como a gente age, mudar o nosso jeito, mudar esse mercado aí que está prostituído, né? Você mudar isso tudo, você só vai conseguir através do seu conhecimento. Você tendo uma postura, você tendo informações, você transmitindo isso para o seu cliente, que você tem capacidade, que você tem transparência, que você é organizado, tá? Então, se vocês querem mudar de vida e receber mais e ter uma renda recorrente, faturar mais de 10 mil reais por mês, vocês têm que fazer um investimento. E esse investimento é através do conhecimento. Que é aquilo que eu falo, hoje está muito mais fácil do que antigamente. Muito mais fácil que antigamente. Antigamente você tinha que pegar e se deslocar para poder estudar e tal. Na minha época eu não tive essas oportunidades que vocês têm hoje. E a vida é feita de escolhas, gente. Tudo que você escolheu até agora te trouxe até aqui. As escolhas que você fez no passado, elas te trouxeram até esse momento que você chegou hoje. E o que você escolher daqui para frente vai mudar o seu futuro, tá? O seu futuro muda a partir das escolhas que você fizer hoje. Então, tá na mão de vocês as escolhas. Ah, vai ter gente que vai falar, não tenho tempo, não sei o quê. Gente, 1 hora por semana, se você não tem tempo para estudar, para se dedicar à tua profissão, aí é complicado. Aí tem que gerir o tempo, né? Porque é uma questão de gerenciamento de tempo. Porque não é possível que numa semana, com 7 dias na semana, 24 horas por dia, você não conseguir 1 hora e meia, que eu acredito que eu vou acabar me estendendo nas reuniões, eu não sei falar pouco, né? Eu falo pelos cotovelos. Então, com certeza, você tem como fazer esse tempo, né? Esse tempo, gerir esse tempo a teu favor, tá? Então, é um presente que vocês têm que se dar para vocês crescerem, para vocês amadurecerem e para vocês terem qualidade de vida. Chega de sofrimento, chega de cliente desvalorizar vocês. Vamos fazer propostas irresistíveis de projeto, vamos fazer propostas de orçamento de obra, vamos fazer as nossas obras, executar os nossos projetos, pois é ali que a gente vai ganhar dinheiro, gente. Você chega no final do ano, você tira férias? Eu tiro, já tô com as férias programadas agora pro dia 20. Já falei pro Rodolfo, tô indo embora, hein? Quero nem saber, tô indo embora, né? Por quê? Porque eu tenho esse planejamento, porque eu tenho qualidade de vida. Não é justo você trabalhar um ano inteiro e chegar no fim do ano e ainda estar enforcado de conta para pagar. A gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que viver bem. Eu faço os meus horários, eu não sou amarrada aqui no escritório, eu tenho tempo para tudo, eu tenho tempo para hípica, eu faço equitação, eu tenho tempo para pintura, adoro pintar os meus vasinhos, minhas plantas, meus quadros, né? Eu pinto. Então, eu tenho que ter tempo para o lazer. E a gente só tem tempo a partir do momento que a gente ganha bem. Porque o dinheiro é liberdade na matéria. E quem tem medo de ganhar dinheiro não vai ser feliz. Porque o dinheiro faz parte da vida da gente. Tem gente que não pode nem ouvir falar a palavra dinheiro. Ai, meu Deus, dinheiro. Ai, meu Deus, o que é isso? Gente, o dinheiro faz parte. O dinheiro é uma troca. O dinheiro é o quê? Você me dá algo que eu quero e eu te dou algo que você quer. É troca, é escambo. Antigamente não tinha o dinheiro, existia o escambo. Uma pessoa trocava o trigo pela carne e assim por diante. E assim as pessoas iam vivendo. Aí depois chegou num tempo, inventaram o dinheiro que é para trocar. Eu não preciso da carne, mas eu preciso de outra coisa. Então me dá o dinheiro que eu vou comprar o que eu preciso. Então o dinheiro, gente, é fluxo. O dinheiro é liberdade. O dinheiro te dá liberdade para você ter a vida que você quer, da forma que você quer. E é isso que eu quero para vocês. Eu quero transformar a vida de vocês numa vida com qualidade, numa vida digna,
uma vida onde vocês tenham orgulho de falar que são engenheiros e arquitetos. É isso que eu quero para vocês. Espero que eu tenha transmitido bem, né, esse nosso encontro. Eu quero deixar aqui para abrir para dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para comentar, perguntar, estou à disposição, tá? Para a gente responder. Amanhã nós vamos ter uma outra live que eu vou falar sobre o posicionamento nas redes sociais, como captar clientes com posicionamento nas redes sociais. E na quinta, depois de amanhã, nós vamos estar falando sobre como cobrar com uma professora, doutora Arlete, da Unesp, aqui no estado de São Paulo, chama-se Universidade Estadual Paulista, a universidade pública. Então, ela é professora, nós vamos estar fazendo uma live juntas, falando sobre como cobrar, né, os preços de prestação de serviço, de projetos, um monte de coisa bacana, e não cobrar por metro quadrado, tá? Eu vou mostrar como eu faço para cobrar o projeto por horas, tá? É uma coisa diferente, porque todo mundo fala em metro quadrado de projeto, metro quadrado de projeto estrutural, quanto é o metro quadrado de projeto elétrico. Não é assim que funciona, não é esse o caminho, tá? Então, se vocês quiserem, continuem me seguindo. Eu vou tirar dúvida de vocês na live de quarta, de quinta. Se vocês tiverem dúvida, manda, tá? A gente vai estar sempre respondendo e estamos à disposição para a gente conversar cada vez mais, tá? Espero que sejam felizes e venham ser felizes comigo, tá? Eu aguardo todos vocês na mentoria o ano que vem.